capítulo 4 de Tiago. Acima do versículo 1 nós temos o título Submetei-vos a Deus. E acima do versículo 13 nós temos o título A Falibilidade dos Projetos Humanos. E é exatamente sobre projetos de vida que Deus me falou essa tarde para compartilhar com vocês nessa noite. O tema dessa mensagem é: insira Deus em seus projetos. Não podemos deixar Deus de fora dos nossos projetos. Insira Deus nos seus projetos. Versículo 13. E agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos dinheiro. Negociaremos e ganharemos sustento. A falibilidade dos projetos humanos. Falibilidade é a possibilidade que algo tem de não dar certo. Falibilidade é a possibilidade de algo que você pensou, projetou e até agiu falhar e não se propagar. Verdade é, irmãos, que todos nós, sem exceção, temos os nossos projetos de vida. Alguns têm projetos, vamos dizer assim, mais elevados. Outros têm projetos mais simples. Mas independentemente daquilo que nós projetamos para o nosso dia a dia, das coisas mais simples às mais complexas, nós temos que colocar Deus presente nos nossos projetos. Verdade é que, infelizmente, nós somos acostumados a colocar Deus em relação aos nossos projetos, sabe quando? No momento em que nós vamos pedir. Aí nós nos lembramos de colocarmos Deus em nossos projetos de vida. No momento em que nós pedimos uma ideia e surge algo em nossa mente, e aquilo vai virar um projeto pessoal, não precisa nem ser na área do ganho de dinheiro, mas qualquer outra área da sua vida. Nós precisamos colocar Deus. Precisamos colocar Deus enquanto o projeto estiver acontecendo. E não apenas sermos aqueles que colocamos Deus só quando vamos pedir. Deus me abençoa. Deus abre a porta. Deus, o Senhor, chegue aqui nesse projeto da minha vida, nesse projeto da minha família. Aí nessa fase do projeto, Deus ele está muito dentro. Nos lembramos sempre. Aí de repente Deus, abre a porta. E a coisa começa a acontecer. E se nós não vigiarmos, como foi pregado ontem aqui no culto de sábado pela minha esposa, pastora Meirijane, se nós não vigiarmos, aquele porta aberta que aconteceu, projeto iniciado, projeto andando, prosperando, se nós não tivermos cuidado, nós excluímos Deus do projeto. Deixamos Deus de fora. Passamos a não valorizar mais a presença do Senhor. Começamos a usar o projeto que oramos a Deus, Deus chega junto, Deus abre a porta, Deus possibilita. Começamos a usar o projeto como desculpa para não virmos mais à igreja, para não orarmos mais, para não lermos mais a Bíblia, para não nos envolvermos mais, como antes do projeto acontecer, antes do desenvolvimento do projeto,
nós nos envolvíamos. E começamos a dar as desculpas para Deus. E dar desculpa para Deus é mais ou menos como eu falo em algumas conversas pastorais. Nós explicamos, mas não justificamos. Aqui, a palavra de Deus nos ensina, através do livro de Tiago, que as pessoas diziam: hoje ou amanhã, quer dizer, presente ou futuro, eu irei, eu me transportarei para um outro lugar, eu vou a tal cidade, e lá eu vou negociar, e lá eu vou ganhar dinheiro. Irmãos, isso está muito parecido com o que a humanidade vive nos dias de hoje. Por isso que aqueles que dizem que a Bíblia é um livro ultrapassado, é porque eles não conhecem de fato a Bíblia. A Bíblia é muito atual. E hoje o que mais se corre atrás é que os projetos pessoais deem certo. Às vezes é na área do estudo, o jovem que está estudando para passar em um concurso, para entrar numa faculdade, para se especializar naquilo que ele já faz, e busca a Deus, ora a Deus, clama ao Senhor, só insere Deus no contexto de projeto de vida nessa fase. A coisa começou a acontecer, as próprias atitudes começam a retirar Deus do processo. Insira Deus em seus projetos. Insira Deus. Não use Deus, porque às vezes tem pessoas que querem usar Deus só para conseguir. E Deus não se usa, porque Deus não é objeto. Se usa aquilo que você pode manusear, aí você usa. Deus não é objeto. Os homens usam até os próprios homens, o seu ciclo de amizade, para conseguir aquilo que querem. E às vezes nós confundimos a amizade que temos com Deus com a amizade que temos com os homens. E queremos fazer uso de Deus até alcançarmos os nossos objetivos. Alcançamos os nossos objetivos, pronto, agora Deus já me deu. Não preciso mais tanto de Deus. Engana-se, cara pálida. Engana-se. Se Deus não estiver, da concepção do projeto até o andamento final, no caminho, no percurso, o projeto cai, ruína. A vida é passageira. Nós sabemos disso. E aquele que não tem tempo para Deus está perdendo tempo. Medite nisso. A vida é passageira. Os anos estão contados por Deus, para a minha vida e para a sua. E se você que está aí na sua casa me assistindo, porque botou a desculpa que não teve tempo de vir para o culto, porque não teve tempo de buscar a Deus nesse lugar, porque não teve tempo de pensar em organizar o seu dia, ou você que está aqui presente, tem dado a desculpa que não tem tempo para as coisas de Deus, receba essa notícia: você está perdendo tempo de vida. Ora, versículo 14: não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? A vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Todos nós sabemos o que é vapor. Estado gasoso da água. Você, mulher, todos os dias lida com o vapor.
É verdade. Logo nas primeiras horas da manhã, quando você mulher ou você marido, independente de quem quer que seja, vai colocar uma chaleira com água no fogo para fazer o café, você tem contato com o vapor, que nada mais é do que a água aquecida a tantos graus Celsius começar a ferver e gerar aquela fumacinha no bico da chaleira, sobre a panela. E se você botar a mão ali, você vai ver que a sua mão começa a suar. É o vapor de água. As gotículas de água que estão subindo, que em contato com o ar, a umidade do ar, vão se transformar em vapor. Olha a notícia que Deus nos dá. Nós fazemos projetos de hoje ou amanhã, fazermos isso, fazermos aquilo. Inserimos Deus apenas no processo construtivo do projeto, no início de tudo. Aí no início é muita oração, no início é muito joelho no chão, no início é muita busca, é jejum, é consagração. Aí Deus vai, repito, abre as portas, a coisa começa a acontecer, começa a prosperar, começa a crescer. Aí cadê o tempo para Deus? Quando eu tiver tempo eu vou. Quando eu tiver tempo eu participo. Quando eu tiver tempo eu ajudo, eu coopero. A minha e a sua vida é como um vapor. Para assumir é rápido. Para assumir é muito rápido. É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, de você estar projetando, hoje ou amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, você deveria dizer: se o Senhor quiser, é que nós viveremos e faremos o que estamos projetando. Se o Senhor quiser. Se o Senhor permitir, se o Senhor me der vida, é que eu vou viver para fazer, para projetar, para desenvolver o projeto. Não caia nessa tolice. Eu tenho visto homens e mulheres inculcando-se por sábio, tornarem-se loucos. Buscam, pedem, recebem e depois o que fazem com aquilo que Deus os deu? Usam para dar desculpas a Deus de que não tem tempo. Insira, coloque, faça ser presente Deus nos seus projetos de vida. Não interessa se são simples ou complexos, pequenos, médios, grandes ou enormes. Insira Deus. Não use Deus. Como é triste alguém usar Deus. Só quem gosta de ser usado por alguém e depois abandonado, escanteado. Eu vou repetir a minha pergunta. Só quem gosta de ser usado por alguém e depois abandonado, escanteado, levante a mão. Ninguém. Imagine Deus. Ontem eu dava aula para mais uma turma de discipulandos. Estamos na aula O Homem e Satanás. A relação em que o homem adquire com Satanás e nem sabe que está se relacionando com ele. E relacionamento do homem com Satanás não é outro fim senão Satanás fazer uso da pessoa
como diz o matuto, chupar a laranja e depois jogar fora só o quê? O bagaço. E nós conversávamos sobre o livre-arbítrio. Quantas pessoas ouvem a palavra de Deus e não decidem dar ouvidos por conta própria? E quantas pessoas ouvem e decidem, eu vou dar ouvido, eu vou obedecer? E é fácil enxergarmos a diferença entre as duas classes de pessoa. A que dá ouvidos, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que se assemelha a um homem prudente que vai construir uma casa e cava bem fundo os alicerces. E quando constrói essa casa, porque foi prudente, porque deu ouvido à voz do Senhor, e essa casa é a sua própria vida, é a minha própria vida, é a casa espiritual. O Senhor Jesus Cristo próprio declara que vai vir o vento, vai vir a tempestade, as águas vão se avolumar contra essa casa, vão dar com ela com ímpeto, mas ela permanecerá firme de pé. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e não dá ouvido, é semelhante a um homem insensato, que vai construir a sua casa e não cava alicerce nenhum, constrói a casa sobre a areia. E quando vierem os ventos, a chuva, as águas se avolumarem, vão dar contra essa casa e vai cair, vai ser grande a sua ruína. É impressionante como tem pessoas que o projeto de vida é construir uma casa, e quando Deus dá as condições, ela passa a adorar a própria casa. Não quer sair de casa, nem para vir à igreja. É impressionante como tem projetos de vida em se montarem empresas, e a busca é grande no início de tudo, e quando Deus abre as portas e a empresa é montada e começa a prosperar, começa a crescer, começa a dar lucro, dinheiro, a pessoa abandona tudo aquilo que aprendeu da palavra de Deus um dia, principalmente a não deixar de congregar como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Aí a empresa começa a ruir, porque os alicerces vão sendo retirados, irmãos. E por mais que continue prosperando e prosperando, começa a ruir a casa espiritual, porque vai sendo retirado o alicerce da obediência à palavra de Deus de debaixo dos pés. Somos como um vapor, logo se vê e depois desvanece. Está projetando o que na sua vida? A forma certa de projetar é: se o Senhor quiser, eu vou viver para que aconteça. Mas o Senhor não deve ser colocado apenas nessa fase do projeto, ele deve ser inserido em todas as fases do projeto. A vida é passageira, e sem tempo para Deus é viver perdendo tempo. Muitos no futuro só se vangloriarão do material, meus irmãos. Infelizmente. Muitos no futuro só terão material para apresentar. E espiritual, nada. Zero. Os depósitos materiais estarão cheios, e os depósitos espirituais vazios. E quando um dia chegarmos na presença do Senhor, o Senhor não nos pedirá contas da nossa prosperidade material. Abra os seus olhos, abram os seus ouvidos. O Senhor nos pedirá contas da nossa prosperidade espiritual, porque nós somos um povo que já fomos informados a não brigarmos, lutarmos, vivemos para juntar tesouros na terra. Porque os tesouros da terra são roubados, a ferrugem corrói, a traça come. Nós somos o povo
que fomos avisados a juntarmos tesouro no céu, onde o ladrão não toca, onde a ferrugem não corrói e onde a traça não come. Para que você pediu um projeto de vida a Deus? Só para ganhar dinheiro? Você é pobre de espírito se você pediu isso a Deus. Eu quero ganhar dinheiro, Pai. Eu quero ter melhores condições. E às vezes, viu? Às vezes camufla esse desejo todo de ganhar dinheiro, de enricar, que a Bíblia diz que o que corre atrás da riqueza, corre atrás do vento. Camufla isso, pensa que camufla diante das orações. Deus, é para eu ter uma melhor condição de vida, para mim não deixar faltar nada para minha esposa, não deixar faltar nada para os meus filhos. Aí quando começa a ganhar, se torna avarento, se torna pior do que era antes. Antes cooperava com a obra, antes cooperava com o ministério, começa a ganhar, se torna avarento. Eu gosto muito de um testemunho que a Almi dá. Um dia alguém chegou para Almi para afrontar Almi, porque nós sabemos que tem pessoas que se aproximam de nós para nos afrontar, por causa da nossa fé. E disse a Almi trabalhando, todos nós sabemos que Almi é pedreiro, e disse a Almi assim: olha, quer dizer que você agora é mais um desses bestas que dá dinheiro na igreja, você dá dízimo? Almi disse: sim, dou. Rapaz, você dá dízimo, você passa a semana todinha ralando nesse sol quente, debaixo de sol, chuva, para dar dízimo, para dar 10% do que você ganha. Almi disse: sim, eu faço isso. Aí Almi começa a explicar para aquele homem como era a vida dele. Almi disse que antes do evangelho, ele dava 100% para o mundo, nas bebedices, nas rodadas de maconha. E Almi disse: eu queria levar um saco de dinheiro como dízimo para a igreja. Sabe esse saco de nalho? Almi dizendo ao homem: sabe esse saco de nalho? Eu queria poder dizimar um saco de nalho de dinheiro na igreja. Aí o homem disse: por quê? Aí Almi disse: porque isso significava que eu tinha ganhado 10 sacos de dinheiro. Meus queridos, muitos no futuro não terão nada para apresentar a não ser matéria corrosiva, que se estraga, que se perde o valor. Mas muitos terão verdadeiros tesouros celestes para já apresentar aos olhos de quem vê. Versículo 16. A palavra de Deus diz: agora, porém, vós vos orgulhais das vossas pretensões. Ora, toda vanglória tal, quer dizer, só se vangloria nas pretensões. Eu pretendo isso, eu pretendo aquilo outro, vai dar certo e eu pretendo fazer mais isso. Só se vangloria nas pretensões. E a Bíblia diz que toda vanglória tal, toda vanglória desse tipo, ora, toda vanglória tal como essa é maligna. Esse pastor vos faz uma pergunta: maligna vem de que palavra? Mal, maligno. E quem é a figura do maligno? O diabo. Você deve começar a buscar crescimento espiritual. Você deve começar a buscar crescimento no conhecimento da palavra. Se vangloriar do quanto você tem visto o seu crescimento, o crescimento da sua família, o crescimento dos seus filhos, espiritualmente falando. Aquele que quiser se gloriar, o que é que a Bíblia diz, meu irmão? Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor.
porque toda glória sobre a face da terra é passageira, meu irmão. Vai-se, esvai-se. Famílias que na década 30, 40, 50, 60 eram as famílias mais ricas do Brasil, sumiram. Porque alguém ali tinha a capacidade de juntar dinheiro. Os outros, ao longo de suas vidas, adquiriram a capacidade de espalhar dinheiro. Chegou um tempo que verdadeiros impérios ruíram, se desfizeram. Sabe por quê? Porque Deus não estava no projeto. Insira Deus em seus projetos. Nós já aprendemos no versículo 14 e 15 que a nossa vida é passageira. É como um vapor que logo se vê e se esvanece. E nós estamos aprendendo que não devemos nos orgulhar, nos vangloriar nas nossas pretensões, naquilo que a gente pensa que pode fazer, naquilo que a gente pretende fazer. Quer se gloriar? Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Façam as vidas dos incrédulos glorificarem ao Deus a quem você serve pela sua mudança de vida e não somente pela sua prosperidade material. Irmãos, o que tem de gente que prospera materialmente e se desvia é uma festa. Não se esqueça, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que se você não pretende que o seu nome seja arriscado do livro da vida por Ele, fique firme até o fim, seja no pouco ou no muito. Olhe, preste atenção, a nossa vida com o Senhor Jesus Cristo é de fato como o relacionamento entre uma noiva e um noivo. E um dia eu e você passaremos pelas bodas. E o que é que nós votamos diante de um homem, de um pastor? O que é que nós votamos diante de testemunhas, os convidados? Que vai ser na alegria e na tristeza. Que vai ser na doença ou na saúde. Que vai ser na escassez ou na prosperidade. Até que a morte nos separe. Você já fez esses votos com Jesus? Senhor, não interessa. Eu quero declarar os meus votos diante de Ti. O Senhor que é a minha noiva, o meu noivo, e eu que sou a sua noiva. Que vai ser na alegria ou na tristeza, eu vou ficar firme. Vai ser na escassez ou na prosperidade, eu estou firme. Vai ser na saúde ou na doença, eu continuo firme. Mas muitos só colocam, repito, Deus no início do projeto. No desenvolvimento do projeto vão deixando Deus para trás. E lá na frente só terão matéria para apresentar, para se gloriar. Espiritual nada. Todos nós sabemos como proceder para com Deus. Você sabe como proceder para com Deus? Versículo 17. Aquele, pois, que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Você sabe que você podia ter organizado o seu dia para estar na sua igreja. Você sabe disso.
mas não organizou, porque disse que não tinha tempo. Você sabe o que deve fazer e não faz? Peca. Só tem tempo para ganhar dinheiro. Só tem tempo para juntar. E de repente pode chegar o ladrão e levar. Um dia abriram um cofre de um homem. Encontraram um cofre de um homem. E tinha milhares de cruzeiros dentro daquele cofre. Milhares de cruzeiros. Em notas de 1 cruzeiro, de 5 cruzeiros, de 10 cruzeiros. Eu não vivi muito esse tempo, eu não tinha muita noção, então nem sei quais notas, quais cédulas tinha. Alguém aí sabe me dizer que mais outras notas de cruzeiro tinha? Você que viveu naquele tempo? 10 mil cruzeiros, tinha milhares de cruzeiros ali dentro daquele cofre. Mas sabe o que tinha acontecido? Os anos tinham passado, já era o tempo do real. Para que valia milhares de cruzeiros? Para nada, no máximo para ser doado a um museu, de graça. Aquele homem havia juntado dinheiro a vida toda. Quem sabe lançou a família em privações, em nome das riquezas, e morreu, como vapor, passou. E anos depois encontraram o cofre. Quando abriram, com um maçarico, porque ninguém tinha o segredo que chama, né? Ninguém tinha o segredo, porque ele não dava o segredo a ninguém. Milhares de cruzeiros haviam sido juntados em vão. Olha, meu irmão, todos nós sabemos como é que devemos proceder para com Deus. Ninguém aqui mais não sabe dessa informação. Nós sabemos, nós aprendemos que devemos buscar ao Senhor acima de todas as coisas. Nós sabemos que devemos buscar primeiro o reino dos céus e depois tudo nos será acrescentado. Nós sabemos ou não sabemos? Então aquele que sabe e não faz, e não procede, e não age da forma como a Bíblia já nos trouxe essa sabedoria, entra em pecado. É por isso que muitos naquele dia entrarão na presença do Senhor. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu falei novas línguas. Senhor, em teu nome eu toquei nos enfermos e eles foram curados. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, eu não te conheço. Porque sabia o que deveria fazer e não fez. Gente, eu vou lhe dizer uma coisa: se você estivesse lendo isso aqui em um livro escrito por mim, página 54, linha 32, você podia não cumprir, mas na palavra de Deus cumpra. Porque a palavra de Deus é para ser cumprida, não é para ser rebatida segundo os nossos conceitos, segundo as nossas opiniões. A palavra de Deus é para ser cumprida, obedecida e não desobedecida segundo as nossas desculpas. Leia comigo, versículo 17. Aquele, pois, que sabe o que deve fazer, ou o bem que deve fazer, em outras traduções, e não faz, comete pecado. Se a igreja do Senhor está aberta, acontecendo um culto a Deus,
a não ser por aqueles que estão incapacitados pela enfermidade. Onde é o lugar dos demais? Na igreja. Na igreja, cultuando a Deus com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu rebanho. A igreja. Lugar de crente em dia de culto é na igreja. E me chame de radical quem quiser. O couro já está grosso. Mas foi assim que eu aprendi. Você nunca pagou para vir a um culto. Eu já paguei na minha vida. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Você nunca pagou para estar aqui na igreja em um dia de Santa Ceia. Eu já paguei. Você nunca pagou para passar o Natal com a sua igreja? Eu já paguei. Você nunca pagou para passar um ano novo na sua igreja? Eu já paguei. A quem? Ao pastor? Não, a alguém para tirar o meu serviço. Só quem está feliz dá um glória a Deus. Pensei que você estava chateado comigo. Alguns podem não me valorizar, olham para mim, não dão nada por mim. Mas aqui está um homem que prega o que vive, viu? E o que viveu. Quem quer ganhar R$50 aqui, levante a mão. Meu Deus, pouca gente. Eu vou perguntar de novo. Só quem quer ganhar R$50, levante a mão. Aumentou, está passando a vergonha. Eu vou perguntar a terceira vez e acabo. Só quem quer ganhar R$50, levante a mão. Fabilson não só levantou, mas ficou de pé. Preste atenção. Hoje em dia, 2021. Hoje é quanto do mês? 17? 21? Hoje, 21 de novembro de 2021, R$50 ganhar é bom? Imagine, meu irmão, imagine, há 20 e tantos anos atrás, eu pagava R$50, eu sentindo falta de vir a um culto na minha igreja, eu pagava R$50 para alguém tirar o meu serviço, mais a passagem de ônibus de vinda, mais a passagem de ônibus de ida, e vinha para a casa do Senhor, para a igreja onde eu congregava. Meus irmãos, eu estou encerrando essa mensagem, já chamo o Ministério de Louvor. Insira Deus em seus projetos. A vida é passageira. E sem tempo para Deus, você está perdendo tempo. Muitos no futuro só vão ter para apresentar material. Você tem que buscar o espiritual. E todos sabemos como proceder diante de Deus e para com Deus. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, o que é que a Bíblia diz? Peca. Então que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Que você tenha sido alcançado por essa mensagem. Quem é minha ovelha sabe que isso não é conversa de agora. Eu ensino que ninguém deve negligenciar a vinda a um culto. Ninguém, culto nenhum. Muito menos culto de Santa Ceia. Tem igrejas aí, meu irmão, que já não comemoram mais Natal. Porque é tão decepcionante para o pastor, e daqui a pouco chega o Natal da nossa igreja, viu? É tão decepcionante para o pastor, o grupo mirrado que vai, que ele diz, não, vão passar com suas famílias. Que dor deve sentir aquele pastor. Já tem igreja que não realiza mais culto de passagem de ano. Porque os crentes, os cristãos já não frequentam. Preferem ir para uma praia assistir a queima de fogos de artifício. Queima de dinheiro.
E à meia-noite amam tirar foto com a queima dos fogos atrás. Tem igrejas fechadas na passagem de ano. Enquanto nós guardamos firme o propósito de continuarmos entrando cada ano de joelhos na presença do Senhor. E quantos vão apresentar os seus projetos na praia, numa queima de fogos? Glória a Deus por essa palavra, né? Mas nós somos um povo, enquanto vida, eu e a minha esposa tivermos, eu não sei os meus sucessores, se Jesus não me levar antes, mas enquanto vida nós tivermos, passagem de ano é de joelho na presença do Senhor. É de joelho na presença do Senhor, inserindo Deus nos projetos para o ano que está entrando. Inserindo Deus desde o início. Receba essa palavra em nome de Jesus.